Pessoal, boa tarde. Vamos retomar aqui o nosso seminário. A parte da manhã já foi bastante produtiva, o pessoal já trouxe bastante reflexão sobre o cenário político, econômico, e agora a parte da tarde nós vamos trazer os desafios, né? Ou seja, como está o mercado de trabalho. Nosso querido Wilson Amorim vai iniciar falando isso a nível Brasil, e na sequência vai ter o Arualdo, né? A nossa segunda exposição, que vai ser sobre o mercado de trabalho no ABCD. Então, essa mesa, eu vou convidar duas sócias para estar aqui mediando, que é a Janaína Cristina, coordenadora do escritório, e a Renata Cabral, que é a nossa sócia que fica em Brasília. Boa tarde a todos, é um prazer recebê-los aqui nessa continuidade, na parte da tarde do nosso evento. Como o Fábio já me apresentou, vou fazer a continuação. Sou Janaína Cristina Máximo, sou daqui do ABC também, de São Bernardo do Campo, filha de metalúrgico, e estou no Crivella desde 2016. E hoje atuo como coordenadora técnica da parte de gestão dos processos, de toda a equipe. E é uma honra estar aqui hoje nesse evento com vocês, com a minha sócia, sou sócia também, acabei não destacando, com a minha sócia Renata, e principalmente para apresentar o palestrante da tarde, o professor economista Wilson. É uma honra ter o senhor aqui. Falando um pouquinho do currículo, eu sei que ele já colocou aqui, mas ele também foi coordenador do DIEESE, ele também teve um trabalho importante como consultor econômico da bancada dos trabalhadores nas negociações das convenções coletivas, nacional dos bancários, e também como diretor de recursos humanos da USP. Então, professor, seja bem-vindo e é uma honra novamente recebê-lo. Gente, boa tarde. Eu agradeço aí o convite para poder estar aqui conversando com vocês. A minha parceria com o Crivella, aí com o Erickson, não com o escritório, mas primeiro com o Erickson como pessoa física, é uma coisa que volta muito no tempo. A gente trabalhou junto em campanhas salariais em 1989, 90. E quando houve a unificação da negociação coletiva dos bancários, a gente trabalhou junto na elaboração da proposta, muito mais a iniciativa dele que a minha, porque o conhecimento jurídico e técnico para compor a proposta de negociação coletiva nacional, na verdade, vinha dele, a outra da gente vinha aí o suporte técnico, econômico, enfim. E de lá para cá a gente estabeleceu uma relação de parceria, mesmo de amizade. E estava lembrando aqui, acho que não é a primeira vez que eu venho para fazer uma conversa com os clientes, enfim, com quem tem contato direto com o escritório, que é bastante prestigiado no meio sindical brasileiro, Eu, como foi dito, eu sou economista de formação, eu me formei pela FEA-USP, eu tenho mestrado pela PUC de São Paulo em Economia, eu trabalhei durante 14, 15 anos no DIEESE, eu fui economista da subseção da Federação dos Bancários, depois do que veio a ser a Contraf também, e fui da direção técnica do DIEESE acompanhando as negociações coletivas pelo Brasil afora durante um bom período, mas isso eu fiquei lá pelo DIEESE, acompanhando de maneira mais direta o movimento sindical até 2013, depois de 2013 acompanhei como pesquisador, como professor que me tornei já naquele período. Eu estou na Universidade de São Paulo como professor desde 2013, eu sou da Faculdade de Economia e Administração, estou dentro do Departamento de Administração, e no Departamento de Administração eu trabalho com gestão de recursos humanos, com relações de trabalho, mercado de trabalho, enfim, eu estou conectado a esses assuntos desde sempre. E no momento eu
eu costumo falar para o meu público lá na universidade, eu sou professor da Faculdade de Economia e estou diretor de RH, porque o trabalho nosso na diretoria de RH é um trabalho, um cargo de confiança. Quando o reitor mudar, ou enquanto ele confiar em mim, fico por lá. Se não confiar mais, eu saio. Mas, enfim, o mandato dele vai até janeiro do ano que vem e a gente tem desenvolvido esse trabalho já desde 2022. Bom, eu havia preparado aqui uma apresentação de um jeito, eu pensei de outro, vamos ver se a gente acerta a mão em relação a isso. Porque eu estou aqui pautado para falar do mercado de trabalho, deixa eu ver o que era mesmo aqui, ó, mercado de trabalho no Brasil. Então, eu vou falar do mercado de trabalho no Brasil, mas eu queria começar falando de transição digital. Ou seja, falando de tecnologia, falando um pouco da importância da inovação tecnológica do ponto de vista do que acontece no mercado de trabalho de maneira geral no Brasil. Então, essa primeira fala, essa fala inicial é uma fala mais conceitual para a gente meio que demarcar o terreno, até para a gente verificar se as coisas que os conceitos ou a teoria, digamos assim, eles estão apontando, estão acontecendo de fato no mercado de trabalho brasileiro. Vou trazer aqui características estruturais, que, enfim, aí é um hábito de economista contar a história de onde viemos e para onde vamos, né? E no sentido de identificar para onde vamos, trabalhar com os dados recentes, né? E ver de que forma os dados do mercado de trabalho estão refletindo mudanças que eventualmente a gente vai antecipar nessa primeira parte aqui. Bom, transição digital envolve a gente, do ponto de vista dos trabalhadores, sempre envolve a preocupação de falar de desemprego. Então, vamos falar de desemprego, quais são os conceitos mais tradicionais para desemprego? Desemprego ficcional é quando a gente sai de um emprego à procura de outro e demora um pouquinho mais de tempo para achar, mas, enfim, a gente encontra, que dificilmente, sendo no mercado de trabalho, quem está vendendo o trabalho para o trabalhador nem sempre encontra imediatamente, ou leva uma semana, 2, 3, 4, para poder fazer a passagem para outro emprego. Então, isso é o friccional. O involuntário é quando ele perde o emprego, quer encontrar, ele está oferecendo o trabalho dele, né, num determinado momento, por alguma razão, ele não consegue encontrar do outro lado de lá quem compre, mas isso por um período um pouco mais persistente, mais vinculado à questão de conjuntura. E tem o desemprego voluntário. Esse desemprego voluntário, ele é quando o trabalhador olha para aquilo que está acontecendo e fala, eu não estou interessado em ficar nesse tipo de emprego, nesse tipo de ocupação, e ele vai para casa à espera de uma oportunidade melhor. É uma coisa que soa meio estranha, principalmente para pessoas como eu, que na década de 80 e 90 viu o desemprego crescer, mas a gente vê isso muito nas páginas dos jornais, ou seja, o quiet quitting, que eles estão, é uma expressão em inglês, que é uma espécie de assim, eu peço a demissão de maneira silenciosa. Então, isso dizem que está muito associado às gerações mais novas, ao pessoal que está chegando mais recente no mercado de trabalho, mais recentemente no mercado de trabalho, com uma outra mentalidade. Bom, a inovação pode ser de dois tipos. A gente pode ter inovação organizacional e a gente pode que mexe no jeito da gestão do trabalho, vai mexer na maneira como as pessoas estão organizadas para o trabalho. E a gestão tecnológica, essa vai pegar, dizer, nós vamos trazer novas máquinas, vamos trazer software, vamos trazer coisas que vão alterar o trabalho, sim, mas vão alterar o trabalho a partir de máquinas, a partir de equipamentos, a partir de soluções desse tipo de natureza. Normalmente a inovação vai acontecer porque ela traz algo diferente, ela traz algo para a empresa, significa redução de custos, né? A gente vai trazer mais produtividade. E por enquanto estou falando só de produtividade, porque a inovação pode ter outras coisas junto com ela. Por conta da inovação, por conta do crescimento da tecnologia, a gente vai ter o encolhimento da ocupação, primeiro na agricultura. Né? A agricultura perde espaço do ponto de vista do conjunto da ocupação. E agora, mais recentemente, eu vou frisar bem isso, né? Mais recentemente, nas últimas décadas, assim, a indústria vai perdendo espaço como lugar de trabalho, como lugar de ocupação. Então, quando a gente vai checar os dados no Brasil, vamos verificar se isso é verdade para o Brasil. Então, a tecnologia, né, a inovação, quando ela entra e vem com uma coisa que ela pode acabar com ramos inteiros, tá certo? Ela pode acabar com setores, segmentos
inteiros e ela vai criar outros. Quando ela faz isso, ela vai provocando o que está colocado ali, olha, geração de postos de trabalho, distribuição de postos de trabalho, tanto entre setores econômicos diferentes. Então, a tecnologia ela pode eliminar postos de trabalho na agricultura e criar postos de trabalho na indústria. O equipamento para a agroindústria vai ser feito na indústria e, chegando na agricultura, vai desempregar a gente, vai desocupar a gente. Enfim, softwares produzidos na área de serviços vão diminuir as ocupações, o volume de ocupações na indústria e assim por diante. Então, de maneira geral, a inovação muda muita coisa. Ela muda a distribuição de empregos dentro do setor, ela muda a distribuição de ocupações ou de empregos entre os setores. Isso acontece num tempo, ao longo do tempo e no mesmo tempo, né? Então, inovação é algo que, quando vem de maneira acelerada, altera bastante as regras do jogo. Assim, uma coisinha importante aqui para colocar para vocês aqui. Olha só, tem luz aqui. Ela afeta a estrutura ocupacional e o perfil da força de trabalho. A inovação, ela torna necessária a requalificação da mão de obra, a qualificação de novos trabalhadores e trabalhadoras com habilidades e competências que até então não haviam sido pensadas. Então, isso também é uma questão associada à tecnologia. Então, ela cria novos produtos, novos mercados e novas frentes de expansão de emprego. Sim, cria mais emprego no lugar onde foi criada a nova tecnologia. Agora, o que vai acontecer longe dali, a gente precisa fazer a conta para saber se o resultado é positivo ou negativo para o conjunto do mercado de trabalho, né? Ela reduz custos e traz preços menores, vamos dizer assim, que pode viabilizar um maior poder de compra dos salários. Bom, eu estou falando aqui de países em que a inflação ela não é persistente, não é alta, mas, de fato, onde você tem redução de produto, redução de preço de produto por conta de tecnologia, a qualidade de vida, de certa forma, muda para melhor, desde que, em função do rebaixamento de preço. É mais fácil adquirir, é mais fácil comprar. Bom, o que é importante a gente destacar? Que tecnologia é algo que, quando incorporada, ela é incorporada normalmente no nível da empresa, no nível da organização. Então, são decisões que são tomadas, como os economistas gostam de falar, no nível microeconômico. E a empresa, quando está tomando esse tipo de decisão, ela está preocupada com ela e, no máximo, com o que está acontecendo no seu próprio mercado de consumo, no seu próprio mercado de trabalho. Ela não está preocupada com o aspecto geral da economia, com o aspecto geral da região, está preocupada com o que a gente chama de aspecto macroeconômico. Sendo uma decisão de cunho individual da empresa, né, ela não tem grandes preocupações com relação ao conjunto. Então, isso já coloca aí um ponto de interrogação para quem que vai se preocupar com isso. Normalmente são os governos, que deveriam se preocupar com a velocidade com que a inovação, a tecnologia penetra dentro da economia, dentro da sociedade, e os efeitos positivos e negativos que ela causa, especialmente aí no nosso caso, conversando aqui do mercado de trabalho. Então, e puxando uma ponta dentro dessa perspectiva de que, olha, a tecnologia vem e ela afeta o mercado de trabalho, ela cria novas ocupações, ela elimina novas ocupações. As novas ocupações, elas são diferentes das ocupações anteriores. As que desaparecem levam junto um conhecimento, um saber que se torna obsoleto, né? Então, a conta de quanto isso é bom ou quanto isso é ruim e para quem, na expressão colocada aqui, ela não é trivial, não é uma questão simples de ser feita. A gente sabe que está acontecendo alguma coisa, mas para fazer a conta é difícil. A gente tem que fazer muita estatística e fixar variáveis, definir variáveis para poder conseguir avaliar isso de maneira, tornar isso mensurável, né, uma expressão.
pelos manuais de economia, o que a gente pode dizer? Como é que a gente faz para atenuar o efeito negativo, ou seja, o efeito da distribuição dos postos de trabalho causados, da distribuição causada, né, pela introdução da tecnologia. Uma coisa importante é, se houver, tem que haver crescimento da economia. Quando a economia está crescendo, é mais ou menos como se todo mundo estivesse correndo numa determinada direção, a gente meio que desequilibrasse aqui, tropeçasse ali, mas todo mundo se erguesse finalmente e ao fim a gente chega bem e chega antes. Mas a vida dentro da economia não é necessariamente dessa forma, porque o crescimento econômico ele não é uniforme, ele não acontece da mesma maneira ao longo do tempo e eventualmente nem mesmo dentro do mesmo país. Mas crescimento econômico meio que ajuda a compensar a perda de postos de trabalho produzida por novas tecnologias. Um outro aspecto importante vinculado à questão da tecnologia é a possibilidade da redução da jornada de trabalho, porque se a tecnologia lá traz a economia de postos, a economia de custos para as empresas, essa economia de custos para as empresas é representada pelo custo de trabalho, que é o trabalho, pelo salário, pelas horas pagas. Então, uma forma de reequilibrar esse jogo é reduzir a jornada sem reduzir proporcionalmente a remuneração. Também não é uma coisa simples de ser feita, porque durante quanto tempo a gente faz a redução e como que a gente garante o poder de compra desse salário num determinado período. Requalificação de mão de obra, né? Também uma nova tecnologia pede pessoas que saibam lidar com aquela nova ferramenta, com aquele novo software, com aquela nova forma de organização do processo de trabalho. E essa preparação leva tempo. Essa preparação leva, no nível médio, 3 anos, no nível superior, de 2 a 4, a 5, a 6 anos, para a gente poder falar a respeito disso. E são coisas que, e não que a gente ainda faça uma única qualificação na vida, pelo contrário. É muito provável que a nossa vida laboral envolva a necessidade da gente ter qualificação, requalificação de maneira contínua. Isso é o que está se apresentando para hoje. E, fundamentalmente, né, o que os manuais também vão dizer é que o tipo de situação que surge, que é desequilíbrio intersetorial, perda de postos de trabalho, essa dificuldade da gente providenciar processos de requalificação de mão de obra em tempo suficiente para que as pessoas consigam trabalhar, não necessariamente acontece só por decisão de empresas ou só por decisão de governos. É importante isso, vamos dizer, o diálogo social, a negociação, o debate público a respeito dessas coisas, porque estamos todos no mesmo jogo nesse sentido. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, por causa da questão da tecnologia, por causa do tranco tecnológico que a gente tem, nós estamos vivendo, né? Nós estamos presenciando uma transformação extremamente rápida dos processos produtivos, né? A chegada de tecnologia para todos os campos da produção vem sendo muito acentuada e muito forte. É da nossa geração, vamos dizer, experimentar essa transformação e tentar compreendê-la e vivê-la da melhor forma possível. Né? Então, quais são as ocupações? Né? Então, essa lista aqui ela resulta de um estudo que nós fizemos com base em estudos internacionais para a montagem de um site chamado Monitor das Profissões. O MONP, quem tiver aí com um celular facinho, dá uma busca de MONP que vai aparecer, que dá para acessar também. Esse site ele foi uma tentativa, ele ainda está disponível, né, da ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, de criar uma ferramenta para poder identificar onde que estão as oportunidades de ocupação de emprego, onde estão as oportunidades de capacitação para essas ocupações, tanto do ponto de vista setorial quanto do ponto de vista territorial, regional. E lá pelas tantas, seguindo o padrão de estudos internacionais, nós conseguimos identificar essas oito setores emergentes em ocupações. Então, essa conversa aqui, se eu estivesse na escola, eu ia dizer assim, bom, pessoal, se vocês querem achar emprego hoje em dia, ou achar ocupação, é mais provável que vocês venham encontrar ocupações nesses setores que eu estou apontando aqui. Né?
para quem volta para casa e fala com filho, sobrinho, afilhado, isso também tem finalidade, também tem utilidade. Vamos lá, economia do cuidado. Cuidado com quem? Com os idosos. Como essa sociedade nossa é uma sociedade que caminha rapidamente para o envelhecimento, né? Então, as ocupações vinculadas ao cuidado das pessoas que deixaram de trabalhar e merecem atenção, todas elas têm um potencial de crescimento bem grande, né? Então, estamos falando aqui do pessoal de fisioterapia, pessoal de enfermagem, estamos falando da medicina, estamos falando de todo o sistema médico, de todo o sistema até de apoio cultural a esse segmento populacional. Então, a economia do cuidado envolve até o mercado PET, que também é cuidado, né? Engenharia e computação em nuvem, bom, isso aqui é mais óbvio que a economia do cuidado, embora a economia do cuidado faça parte provavelmente da vida de todo mundo aqui. Quem não cuida de alguém mais velho aqui vai cuidar, ou vai ser cuidado. Então, enfim, eu não sei se eu... Não A minha fala aqui é otimista, tá certo? Vai acontecer porque vocês vão estar lá para serem cuidados, e isso vai ser bom, tá certo? Enfim, a outra opção eu não vou levar em consideração aqui, tá certo? Veja como é bom, porque a economia vai crescer, porque nós estaremos lá, tá certo? Mas, enfim, o item 2 aqui é mais óbvio, né? Engenharia e computação em nuvem, é um segmento da área de informática, enfim, vem crescendo, a gente não sabe onde são. As tais nuvens, elas não estão aí tão visíveis assim, mas elas existem, né? Engenharia, o depósito, né? Das informações, dos dados, enfim, e a gente que vai lidar com isso. Área de vendas, área de marketing e conteúdo, porque toda atividade de comércio, no sentido mais amplo, e o marketing vinculado a ela, a atividade de comércio não desaparece, ao contrário, cresce e se transforma por todas as ferramentas que hoje a gente tem à disposição, e fazer comércio, fazer marketing com tecnologia é diferente do que era há 40 anos atrás. Dados e inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial. Área da economia verde, né? Embora o Trump discorde da gente, a economia verde é algo importante. E a recuperação do meio ambiente ela é extremamente importante para que a gente possa estar aqui e possa ser cuidado daqui a 20, 30 anos. Pronto, uma coisa casando com a outra. Todas as atividades voltadas à economia verde, economia circular, a reciclagem de lixo, desenvolvimento de fontes renováveis de energia, enfim, tudo vai nessa direção e é segmento crescente, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista mais tecnológico, de nível superior aqui também. Pessoas e cultura, né? A imaginação que o que se imagina é que o avanço da tecnologia de alguma forma nos libera do trabalho, com intensificação de jornada ou não, mas eles nos liberam do trabalho e uma parte da nossa vida em sociedade ela vai se dar dessa forma aqui, né? Cuidando da cultura. E o cuidado com as pessoas é porque por mais que a tecnologia avance, as pessoas ainda estão no comando. Acho que estaremos no comando por alguns anos ainda, né? Então, preparar as pessoas dentro das organizações, né, para que, ou no sentido mais amplo, dentro da administração pública, privada, para cuidar do resto, é uma coisa que ainda vai ter função durante um bom tempo, que nós precisamos estar à frente das máquinas nesse sentido. E desenvolvimento de produto, que é uma coisa muito vinculada à própria questão da tecnologia, como eu coloquei anteriormente. Então, a conversa de tecnologia, ela aponta para o mundo, e esse mundo tem setores emergentes que não são os únicos, mas são os mais significativos, pelo menos no Brasil, a partir desse estudo que a gente concluiu alguma coisa aí como 1 ano e meio atrás. Vamos falar um pouquinho agora de características estruturais do Brasil, né, do mercado de trabalho no Brasil. Agora a gente vai olhar para esse mercado de trabalho e vamos verificar se esse mercado de trabalho acompanha de alguma forma algumas das coisas que foram antecipadas nessa conversa muito rápida a respeito de tecnologia e inovação. Bom, quando a gente olha um slide desse, dá desespero, né? Porque por agora ele vai ler tudo. Não vou ler tudo.
Eu só vou dizer para vocês que antes de 1990 a gente tem um período da história econômica brasileira, um período que demarca uma formação de mercado de trabalho assalariado, um período que tem a emergência do movimento sindical do final dos anos 70 para a inteireza dos anos 80. É um período de inflação elevada, é um período de hiperinflação, dificuldade com o nível externo, mas é um período de fortalecimento do segmento dos trabalhadores dentro da sociedade brasileira. Por conta dessa consolidação do mercado de trabalho, que tem uma série de problemas, mas o mercado de trabalho assalariado no Brasil, ele vira mercado de trabalho assalariado, principalmente pelo que se consolida nos anos 80, inclusive pelo fortalecimento dos órgãos de representação sindical. Os anos 90, até 1990, os anos 90 vão aqui, porque eles são um ponto vamos dizer assim, há uma inflexão aqui, há uma mudança de rumo da economia brasileira, porque em 94 houve a queda da inflação, ainda antes de 94, antes da queda da inflação, houve a abertura da economia brasileira, a mudança do modelo econômico brasileiro, ele passou a ser exposto à concorrência internacional e a produção nacional, a indústria brasileira, a indústria que opera no Brasil, passou a funcionar de uma maneira diferente, de uma maneira em que foi quebrada, digamos assim, a estrutura vertical, que foi longamente concebida dos anos 50 até os anos 80. Quando a gente entra nos anos 80, a abertura comercial também nos coloca de frente para a necessidade de concorrer com o produto que vem de fora. Há uma exigência brutal e muito urgente de ajustes das empresas, das indústrias, e isso provoca uma mudança muito forte no mercado de trabalho brasileiro. Então, a taxa de desocupação sobe, a redistribuição dos postos de trabalho acontece, o processo de terceirização se intensifica a partir daí, é uma outra realidade. Então, pronto, falei rapidinho. E aí, também não vou falar tijolinho por tijolinho, mas eu acho importante dizer que o mercado de trabalho no Brasil de hoje, ele resulta de uma evolução e é um período, esse primeiro quarto, digamos assim, do século XXI, está longe de ser um período tranquilo. Nós já tivemos de tudo de lá para cá, né? Com um teste de flexibilidade, com um teste de resistência, ou para usar uma palavra que as pessoas gostam mais hoje, um teste de resiliência, digamos assim, que é lidar com a dificuldade e adiante e tentar ser melhor, né? Então, até 2003, uma dificuldade enorme, que ainda vinha dos anos 90, com taxas de desemprego bastante elevadas, desocupação elevada. O período de 2003 até 2014, basicamente, é um período de reversão desse quadro, é um período de redução das taxas de desocupação, de elevação do rendimento, de retorno da atividade grevista, de retorno da atividade sindical e de melhoria das condições de vida por conta da elevação dos rendimentos desse período também. Então, é um longo período, para nós, pelo menos assim, olhando à distância, de 2003 até 2014. Em 2014, o modelo econômico brasileiro embica para baixo, a gente entra numa crise pesada, e aí o ano de 2014 é um ano intrigante, porque em que pese tudo está anunciando que a economia está em crise, o mercado de trabalho só entrou em crise no mês de setembro daquele ano. No mês de setembro, a taxa de desocupação ela dá um sinal alarmante, fala assim, acabou o período de bonança, digamos assim, para o mercado de trabalho, e aí a gente ingressa nesse período de longo ajuste, duro ajuste aqui de 2015 a 2019, com elevação do desemprego, queda do rendimento e a realização, a implantação da reforma trabalhista e mais com ecos também para a área previdenciária. Essa trajetória ela precisa ser explicada porque mais do que uma crise econômica, além da crise econômica nesse período, a gente tem uma mudança de parâmetro, uma mudança de regra, uma mudança institucional no assunto trabalho. E essa mudança ela foi na direção de dar flexibilidade ao mercado de trabalho, de desregulamentar o mercado de trabalho, de desintermediar o mercado de trabalho, no sentido de diminuir a importância das instituições do mercado de trabalho, entre elas a própria Justiça do Trabalho, a partir da mudança na legislação. Então, tudo isso foi feito porque o Brasil precisava ser modernizado, o discurso que embalou a reforma trabalhista veio nesse sentido, havia coisas que precisavam ser mais contemporâneas do que a CLT de 43,
E, enfim, a promessa, vamos dizer assim, a aposta feita, não promessa, mas a aposta feita, nós vamos fazer a reforma trabalhista e o mercado de trabalho brasileiro vai ser melhor. A gente pode... Então, essa é uma discussão boa, né? Porque nós já estamos há 8 anos da reforma trabalhista praticamente. É possível fazer balanços. Eu não vou fazer esse balanço aqui hoje, mas tem algumas coisas que eu queria destacar como resultado. E, finalmente, bom, aí nós temos, como não bastasse uma crise econômica, né, e uma mudança de parâmetro institucional, aí a gente ainda teve um choque de oferta externa, isso é coisa de economista. Nós tivemos a pandemia. A pandemia virou o jogo de ponta cabeças, é como se alguém tivesse chutado o tabuleiro da mesa, derrubado todas as peças, e a gente trouxesse essas peças para cima da mesa do jeito que deu, e a economia funcionou de um jeito estranho nesse período. E algumas coisas aconteceram nesse período. Nós tomamos aí sim um tranco digital. De uma hora para outra a gente percebeu que muito mais gente do que a gente imaginava poderia trabalhar de casa. E a gente percebeu também que tinha muita gente que não poderia trabalhar a partir de casa. Então tem um mercado de trabalho que é flexível, que pode funcionar a partir dos domicílios, e tem um mercado de trabalho que não é tão flexível, porque precisa de ter as pessoas ao pé da máquina, ao pé da sua mesa de trabalho. Isso tudo não era muito visível e passou a ser visível como a gente jamais poderia prever em função da pandemia. A gente tem aqui, de 23 a 25, a superação da pandemia, tem uma recuperação da ocupação e do rendimento, nós temos a intensificação do uso da tecnologia, a gente tem a entrada em funcionamento da inteligência artificial. Tem uma coisa aqui, a plataformização do trabalho, ou seja, os trabalhadores de aplicativos são a face mais evidente dessa plataformização do trabalho, que é mais um efeito da chegada da tecnologia. E tem uma coisa aqui que eu vou falar com vocês já já, que é a consolidação da ocupação por conta própria. Tudo bem até aqui? Estou indo muito rápido, está jogo de futebol, né? Posso ir assim? Então tá bom. Agora eu vou fazer um teste de resistência com vocês que virão números, e depois do almoço, quem não tomou café e tal. Mas vamos lá, eu espero trazer coisas interessantes aqui. Vamos lá, quais são as características estruturais desse mercado de trabalho brasileiro? Ele é muito diferenciado, heterogêneo, tanto setorialmente quanto do ponto de vista regional. Ele tem muita informalidade. Todo esse quadro que eu trouxe ainda era assim há muito tempo atrás e continua assim, né? Nós temos desigualdades entre regiões, tem mercados de trabalho que são muito mais estruturados aqui na região sudeste do que são, por exemplo, no nordeste ou na região norte. A mão de obra qualificada é escassa e, importante dizer, que pese a gente ter uma série de coisas aí, a nossa proteção social é incompleta, e a gente já vai ver por quê. Então, isso é coisa estrutural, né? Esse processão que eu contei aí até agora, a foto está mais ou menos assim, né? Agora vamos para os dados recentes. Deixa eu passar para frente aqui. Muito bem. Quem quer trabalhar está aqui. Nós temos quase 111 milhões de pessoas querendo trabalhar. Eu estou dizendo hoje porque são dados médios de 2024, são os dados mais consolidados, não tem sazonalidade, enfim, a gente pode falar com mais tranquilidade. Dessas 111 milhões de pessoas, tem 103 que estão ocupadas, tem 7,4 milhões que estavam desocupados. Dá para perceber que o nível de escolaridade de quem está ocupado é mais alto do que quem está desocupado. Então, quem vier encontrar os filhos, sobrinhos, netos, afilhados, pode dizer, olha, quer achar emprego, precisa estudar. Os dados do mercado de trabalho apoiam essa evidência. Nós temos o setor privado, e aí esses ocupados aqui é uma conta bem mais ampla, mas eu estou pegando principais contas, pelo menos de interesse aqui. Tem 53 milhões de pessoas assalariadas no setor privado, com carteira assinada 39 milhões de pessoas e ainda sem carteira 14. E o tal do conta própria já tem um número aí de 26 milhões de pessoas, sendo que dessas, 19 são informais. Daqui a pouco eu vou dar um pouquinho mais de ênfase para isso, tá bom? Bom, aqui também é um tabuleiro de xadrez, eu estou chamando a atenção para a pontinha do tabuleiro aqui.
Olha o que aconteceu aqui, que interessante, né? Com o crescimento da economia, houve uma diminuição do volume de pessoas desocupadas. Houve um aumento do número de pessoas ocupadas. Então, isso é um fenômeno importante para a gente registrar. Essa série é longa e tal, mas eu vou deixar a apresentação aqui, para quem quiser ter acesso depois, eu compartilho os resultados. Importante. Taxa de desocupação, ela cai, né? Do ponto de vista da série histórica da PNAD, que é o indicador que a gente está usando, é o mais baixo desse período de 12 até 2024, continua caindo, né? Ou seja, é um mercado de trabalho que está aquecido, ele está aquecido, né? Tem mais gente trabalhando e menos gente procurando, proporcionalmente tem menos gente procurando emprego, mas ainda tem muita gente. Vamos dar uma olhadinha agora no tal do conta própria, que eu queria conversar com vocês. Eles eram 20 milhões de pessoas em 2012. E vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui, ó. Cresce, 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 cresce. Vocês acham que vai parar de crescer? Então, eu concordo com vocês. Essa é uma característica estrutural no mercado de trabalho brasileiro de hoje. Quer dizer, no caso está meio esquisito, isso é estrutural e é de hoje, mas eu acho que é de hoje para frente nós vamos sempre ter um contingente muito grande de pessoas trabalhando por conta própria. Esse é um delivery, digamos assim, da reforma trabalhista. A consolidação desse quadro. 1 em cada 4 pessoas que estão ocupadas já se coloca como sendo por conta própria. 1 em cada 4 pessoas, sendo que dessas nem todas estão formalizadas, né? E a questão da formalidade, da informalidade, agora pensando assim, ela é uma coisa relevante, né? Dá para a gente dizer que parou de crescer, porque como o mercado de trabalho está aquecido, o crescimento do volume de pessoas assim informais está arrefecido. Mas eu posso falar para vocês também que uma taxa de informalidade que vem de 39,5 e vai para 39 em 4 anos é uma taxa estável. Opa, mais uma característica estrutural para o mercado de trabalho. Acontece um monte de coisa, até a taxa de desocupação cai, mas a informalidade não. Então, isso é um jeito do mercado de trabalho no Brasil operar. E ele opera com baixa remuneração. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quem ganha mais aqui? O assalariado do setor privado ou conta própria? Vocês conseguem ver ele tudo? Sem carteira. E o sem carteira. Então, o conta própria, ele está no meio do caminho entre o assalariado com carteira e o sem carteira está no meio do caminho entre o assalariado com carteira e o conta própria. Lembrando que o conta própria é, em 80% dos casos, conta própria informal. Agora os números ficaram desesperadamente menores, mas eu vou contar para vocês aqui. Por que eu trouxe esses dados para vocês? Porque eu afirmei lá atrás que o setor de serviços tomou o lugar da indústria como sendo o lugar mais importante do mercado de trabalho. E está aqui, ó. Nós temos no comércio 19 milhões de pessoas da PNAD, mais um setor aqui de informação, comunicação e atividades financeiras que cresce ao longo do período, tem 12 milhões de pessoas, e na indústria nós temos 13 milhões de pessoas. Basicamente é um número não muito superior ao que a gente tinha em 2012. Como na sequência vem alguém aqui falar sobre o mercado de trabalho no ABC, e o ABC é reconhecidamente, historicamente, uma área de emprego industrial ou em transição, também como o próprio Brasil provavelmente está em transição, são informações relevantes para a gente pensar onde estamos e o que fazemos, né? De maneira mais clara, agora os números um pouco mais evidentes, né? Esse número aqui é 23, aqui é 24, aqui eu estou falando de emprego formal, agora são dados da RAIS, são vínculos
da RAIS, né? Então, todo mundo sabe, né? O PNAD é uma pesquisa amostral que pega todo tipo de ocupação e a RAIS pega só o emprego formal, né? Então, está lá. Olha a comparação que se a gente somar em serviços e mais comércio, e vamos verificar do ponto de vista formal qual a importância da indústria. E, de novo, os números são esses, o que não, eu não estou diminuindo aqui a importância política nem a importância estratégica da indústria, ao contrário, né? É um setor que vai ficando cada vez menor do ponto de vista do volume de ocupação, mas ele é central para a viabilidade do desenvolvimento econômico, é o setor de melhor ocupação, é o setor que dá a base de sustentação para o funcionamento dos demais, né? E, para a gente ter uma ideia do que aconteceu do ano passado para cá, olha, aqui, artes, esporte e recreação cresceu 9% no ano passado, atividades profissionais científicas e técnicas 5%, administrativas e serviços complementares 5%, saúde humana e serviços sociais 4,5%, e aqui a gente tem indústria de transformação com 3,5%. Ou seja, a dinâmica de criação de postos de trabalho ou de ocupações, ela privilegia, e aqui dá para a gente ver de forma bem subsegmentada, né, o setor de serviços de maneira geral. É o que a gente está apontando ali para vocês. Eu não vou deixar de falar, porque... E esse negativo aqui, culpa do Trump. Esses são dados do primeiro trimestre de 25. O Trump cortou as verbas internacionais de cooperação internacional e é assim que acontece. Cortou dinheiro lá para a cooperação internacional aqui no Brasil e no mundo, né? Claro que esse volume de pessoas aqui é inexpressivo feito ao resto, mas a avaliação, a base de dados captou isso. Vamos lá então. Mercado de trabalho, uma síntese, né? Mercado de trabalho aquecido, informalidade estável, né? A ocupação consolidando a participação do conta própria, uma estrutura setorial que tem a liderança da área de serviços, com a indústria e a agricultura perdendo espaço. A agroindústria não perde espaço, mas a agricultura perde. O que vai acontecer para frente, né? Já teve gente aqui com mais, vamos dizer assim, conteúdo, né, a respeito de tendências, mas eu vou dar meu pitaco aqui. O que a gente vê, olha, crescimento econômico médio-baixo para os próximos 2, 3 anos, 4 anos até. Mas tem uma coisa que, assim, eu estava lendo no jornal hoje, quase que estão... O pessoal tem uma certa estranheza, fala assim, olha, a economia está brecando, a taxa de juros está alta, a taxa de inflação vai cair, o mercado de trabalho não reage. Está demorando para reagir. Quase que o pessoal torcendo para levar o desemprego. É um negócio esquisito. Isso é uma loucura dos economistas, principalmente do mercado financeiro, mas enfim, é esquisito mesmo. Eu não consigo entender como é que o pessoal comemora a elevação da desocupação de maneira indireta, mas comemora, mas é isso que eles fazem. Mas eu penso aqui no mercado de trabalho de 2025 e 2026 com duas alternativas. Ou eles vão errar e a aposta e a desocupação vai se manter baixa, ou quando vier uma pequena elevação na desocupação, isso vai ser de fato com defasagem, como aconteceu em 2014, por uma razão simples, né? Como tem havido elevação do rendimento do trabalho de maneira geral, o rendimento, o setor de serviços como um todo, ele é dependente de rendimento. Quando o rendimento sobe, a ocupação do serviço sobe porque aumenta a demanda sobre os setores de serviço. No instante que esse rendimento começar a encurtar, ou tiver mais gente desocupada, provavelmente diminui a área do setor de serviço e aí vai se refletir no mercado de trabalho, finalmente, como estão esperando as previsões aí mais pessimistas. Tudo bem? Eu torço para que nada disso aconteça e que a gente cresça 4%, tá? Então só vamos registrar. Bom, vamos agora falar ainda novamente de tecnologia, um pedacinho pequenininho dela, tá certo? Eu trouxe aqui dados que constam de estudos do IPEA, esse Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Se a gente juntar motoristas, taxistas e motoristas por aplicativos, mais entregadores de motocicletas e bicicletas, nós vamos ter alguma coisa como 1,6 milhões de pessoas ocupadas
nessas atividades. A cidade é um pouco velhinho, porque o estudo só foi consolidado com dados de 2022. Pode ser que tenha aumentado, pode ser que tenha diminuído, mas eu não encontrei dados mais recentes. Eu queria dizer que é dificílimo fazer estatística com relação a esse segmento do mercado de trabalho. As estatísticas foram feitas para medir o mercado de trabalho mais padrão, digamos assim. Quando você pega a gente que está e não está, ou que faz coisas do tipo como é realizada pelo aplicativo, os economistas levam um tempo imenso para poder entrar em acordo sobre como medir, né? Então, é difícil medir de fato, mas a gente sabe que todo mundo usa isso, né? Todo mundo isso, ou usa isso de alguma forma. 1 milhão, então, nós estamos falando aqui que tem 103 milhões de pessoas ocupadas, estamos falando que com aplicativos tem, vou exagerar, 2 milhões de pessoas pelo Brasil inteiro, embora pareça mais, porque a gente mora na cidade e a gente vê esse pessoal circulando, né, o tempo todo. E aí eu queria falar um pouquinho do informe que saiu a semana passada, né, um resumo da semana passada, do estudo da OIT a respeito de efeitos da inteligência artificial. Então, inteligência artificial, o ChatGPT e algumas outras ferramentas que vêm sendo popularizadas, né? A gente lida com isso com muita curiosidade, mas quando a gente bate o olho no que está acontecendo dentro do processo de trabalho de A a Z, a preocupação é grande. Vamos ver por quê. Uma em cada quatro ocupações pelo mundo, e tipos de ocupação nós estamos falando. Não estou dizendo assim quantitativamente, mas quando a gente tem uma lista, digamos, de 500 ocupações, nós vamos dizer que tem 125 ocupações que são potencialmente atingidas pela introdução da inteligência artificial no processo produtivo, pelo uso. Onde que elas estão pegando? Onde que a inteligência artificial pega mais forte? Atividade administrativa. Então, essa tecnologia, ela pega uma parte que até agora não tinha sido alcançada. Ou tinha sido alcançada, mas de uma forma mais suave. Nós ainda não conseguimos verificar. Eu sou um diretor de RH do setor público, faço concurso, contrato, tenho 12 mil pessoas trabalhando na área administrativa. Se o reitor me chamasse para conversar hoje, assim, agora, quanto que a gente precisa ter de pessoas para trabalhar aqui na universidade por conta da inteligência artificial? Eu não estou de economista, eu preciso fazer uma pesquisa e um estudo, tá certo? Mas, gente, os relatórios de atividade, os ofícios internos, as petições judiciais, os escritórios de advocacia, tudo isso está sendo passível de ser antecipado de alguma forma, de ser acelerado pela inteligência artificial, né? Os postos de trabalho altamente digitalizados são ocupados, então são alcançados pela inteligência artificial. O pessoal da mídia, quem trabalha com software, gente da área bancária, com finanças, curiosamente, não... Bom, aí a gente para pensar, as mulheres estão mais expostas ao efeito da inteligência artificial, porque é muito mais provável da gente encontrar mulheres na área administrativa comparativamente da indústria, por exemplo, né? Automatização total do trabalho é uma coisa que ainda não vai acontecer, mas isso aqui está começando a levar para esse lado. Há setores em que a transformação digital acelera e aumenta a demanda por pessoas, que é o software, como a gente colocou, a turma da nuvem, enfim, que eu já trouxe aqui anteriormente, mas há setores em que a questão das competências digitais, elas podem ter efeitos negativos. Eu tenho aqui perto de mim uma pessoa que trabalhou muitos anos com recrutamento e seleção em grandes empresas. Recrutamento e seleção de grandes empresas deixou de ser uma atividade de corte manual e de feeling e passou a ser uma coisa processável. 40 mil currículos podem ser filtrados para serem escolhidos os 100, os 10, os 500, os 200, os 20, os 3 melhores, né? Por conta da possibilidade da gente processar os dados, né? E, finalmente, aqui embaixo, a ideia é que a gente precisa de políticas para orientar essas transições digitais, ou seja, isso está acontecendo de uma forma muito rápida, brutal, de maneira acelerada. A gente se diverte muito com os novos aplicativos que surgem a cada semana nos celulares, mas a contraparte disso é a digitalização da própria vida
que está acontecendo, independentemente da gente sequer tomar percepção da abrangência disso. O mundo do trabalho, ele é muito material nesse sentido. O processo de trabalho nas organizações está mudando, né? Está mudando. Todas as funções estão mudando. Onde a gente achava que ia demorar um pouquinho mais, que são as funções que dependem das habilidades humanas, das conversas, também essas, em certo sentido, estão sendo alcançadas pela IA generativa. Eu coloquei aqui... Agora eu estou falando de mim aqui, né? Fiquei 6 meses sem entrar em sala de aula, por conta de ter acumulado minhas disciplinas todas no primeiro semestre do ano passado, voltei a dar aula na graduação esse semestre. Eu estou bem preocupado, porque o padrão, né, as coisas estão mudando muito rapidamente. Eu estou lidando com salas de aula de segundo ano que, vamos dizer, se formaram no segundo grau dentro da pandemia. Então é gente que assiste a aula como quem estivesse assistindo streaming. Elas olham para mim e me desligam e eu fico paradinho ali. Quando elas me pegam, eu estou aqui desse lado da sala já, certo? Então, eles perceberam, não tiveram a menor ideia do que eu falei durante 5 ou 10 minutos, que estão vendo o celular, estão fazendo outra coisa. Eventualmente eles prestam atenção, né? Então, eu como professor, eu não vou ser assim crítico à tecnologia, eu não posso, né? O meu desafio que está posto nesse sentido é como é que eu vou educar, né? Porque a educação é relação, né? A educação, a gente não aprende sozinho, a gente aprende com o outro, e eu ensino aos alunos e aprendo com eles também, mas o caminho de aprendizagem nessa interação hoje em dia está muito complicado de ser feito, de ser consolidado como experiência exitosa, né? De maneira geral, na área da educação há uma visão de que a tecnologia nos salvará, tudo vai ser muito melhor, inclusive usando a inteligência artificial para fazer trabalhos em casa, tá certo? Pois é, semana passada, retrasada, notícias assim, teve uma aluna que processou o professor dos Estados Unidos porque ele usou a inteligência artificial para montar uma aula. Então, a ladeira que sobe também desce. Então, e aí, para dar um fecho nisso, a inteligência artificial, a plataformização, a tecnologia no seu sentido mais amplo, ela é coisa de máquina, ela é coisa que, enfim, ela é dura, ela é máquina, mas ela é feita por gente. É gente que, quando vai usar o processo de seleção para separar 40 mil currículos, vai revelar um viés até inconsciente de raça, de preconceituoso em relação a questões de gênero. Então, há coisas que, no âmbito da aplicação generalizada de tecnologia e quase que inconsciente, subconsciente daquilo que nos torna parte disso, né? Isso precisa ser apropriado por nós. E essa apropriação, ela se dá por meio de relação social, de relação política com o assunto. Eu trago os números aqui, os números são frios, mas por trás de cada um desses números tem uma vida contável, né, que foi atingida por mais ou por menos pela tecnologia ou por qualquer tipo de razão, né? Então, e eu como professor estou preocupado, né? Nós estamos lidando com um ambiente econômico e institucional instável e incerto. A gente pode dizer, não, sempre foi assim. Olha, sempre foi assim, mas, vamos dizer assim, a instabilidade vinda de fora para dentro, na proporção que está acontecendo agora, talvez na década de 30, talvez no final dos anos 60, talvez no final dos anos 50 para 60, com crises nucleares e tudo mais. Fora desse padrão, com a volatilidade da informação e tudo mais, nós estamos muito trabalhando aqui, né? E esse institucional vai de propósito aqui. Nós estamos passando por um processo de digitalização da vida, a nossa vida... alguém aqui já está devendo ainda imposto de renda para amanhã? Não. Devendo imposto de renda, aqui a gente não tem renda. Mas a gente declara, né? Eu ainda não declarei ainda, então... Pois é isso que eu falo de digitalização, já está pronto lá. Se eu apertar o botão, vai alguma coisa, eu me livro daquilo, né? E esse é um período de transformação da nossa vida, um período de transformação das nossas relações de ordem social, afetiva, familiar, política. Acho
nós estamos experimentando um nível de superficialidade, digamos, das relações, que é o que acontece em sala de aula, também acontece entre as pessoas, que tem repercussões de ordem geral. As pessoas se posicionam de um lado ou de outro e não precisam mais conversar com ninguém, porque a tecnologia está suprindo uma lacuna nesse sentido. Então, essas transformações, elas têm riscos, mas elas também abrem oportunidades, né? O lado bom da tecnologia, o lado bom desse boom informacional que a gente tem é que a vida melhorou em certos aspectos. Então, hoje a gente chega mais rápido onde a gente precisa, a gente acessa mais rapidamente as obras das quais a gente eventualmente tem interesse, tudo chega mais rápido. Algumas coisas, de fato, reduziram o preço em função da oferta proporcionada pela tecnologia, e há a possibilidade da gente discutir como fazer isso tudo elevar de verdade para todo mundo ao mesmo tempo a qualidade de vida, porque fora disso a tecnologia vai ter pouco sentido se não for para mais pessoas, né? Nesse sentido, está escrito aqui em cima, o futuro do trabalho no Brasil, cuidar das instituições, é um artiguinho que eu escrevi para a revista da Fundação Getúlio Vargas alguns anos atrás, imaginando esse ambiente que a gente vive hoje, de transição, de mudança rápida, como a gente faz para viver nesse mundo que está desmontando o mercado de trabalho e está criando outro, né? Está desmontando relações sociais e afetivas de trabalho e está criando outro. Instituições. As instituições, do ponto de vista conceitual, são coisas que foram criadas pelos seres humanos que vivem em sociedade para diminuir o grau de certeza. E diminuir o grau de certeza pelo lado do bem, porque se é para diminuir a incerteza pelo lado do mal, nós também não queremos. Né? Com diálogo, com respeito às maiorias e às minorias, principalmente as minorias e assim por diante. Né? O diálogo social vem nessa direção e instituições, diálogo social e regulação para todo esse campo de novidades que a gente está enfrentando e ainda não teve tempo de determinar parâmetros e limites para que tudo isso aconteça da melhor forma para nós. Era isso. Professor, muito obrigada. Ou seja, os desafios são gigantescos, né? E, pessoal, alguém quer fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Meu nome é Cláudio, né? Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, de um detalhe que você colocou na apresentação sobre a questão da informalidade, né? Eu tenho percebido, isso não é uma questão ainda, do meu ponto de vista, é uma questão mais de uma percepção pessoal, né? Por exemplo, quando a gente entrava nos trens, eu ando de trem, metrô com muita frequência, você tem as pessoas lá na informalidade, né? Vendendo os produtos, o pessoal chama lá do shopping trem, né? E normalmente, até pelo menos alguns anos atrás, a expectativa dessas pessoas é que essa informalidade era só uma transição, né? Ela ficava um tempo ali para depois entrar no mercado de trabalho. Hoje, escutando as pessoas... Obrigado. Hoje, escutando essas pessoas no trem, de uns anos para cá, principalmente quando a gente começou a ter um discurso vamos dizer assim, esse discurso que não mais pressupõe o contrato, né? Esse discurso da flexibilização que você tem, né? Hoje existe todo um estímulo para você ter um trabalho flexibilizado. Essas pessoas parece que também já não têm mais essa informalidade como só uma passagem. Elas já não querem ir mais para o mercado de trabalho, elas preferem ficar nessa informalidade e não querem mais o mercado, não querem mais ter que bater ponto, não querem mais, né, ter que ter uma jornada de trabalho, mesmo quem está na informalidade. Então a pergunta é se isso já tem uma percepção disso e qual o impacto disso para o trabalho, né? Porque na verdade, na medida que as pessoas não querem o trabalho formal, o contrato, isso impacta inclusive na relação, né, inclusive do próprio organização do trabalho, no sentido de você reivindicar melhores condições, né? Então
Então, um pouco essa questão. Boa tarde. Meu nome é Ricardo. Primeiro, obrigado, professor Morim, pela palavra, apesar do pessimismo. Estava lembrando escutando os economistas também na parte da manhã, estava lembrando do José Saramago, quando falavam que ele era pessimista, ele falava que não, que a realidade que é péssima, né? Os economistas vivem lembrando isso para a gente. Mas tentando fazer um diálogo entre o período da manhã e agora a sua exposição, a gente fica pensando no papel estratégico do país, principalmente quando apareceu aquela lista das 8 ocupações que tem maior tendência, nenhuma leva para a questão da industrialização do país, né? Então, se a gente quiser posicionar estrategicamente o país nesse momento da geopolítica, dessa modificação que já está presente, se o país quiser se posicionar estrategicamente como um país, pensar na reindustrialização, esses indicadores também não são bons. Queria saber se existe um caminho ou se tem sido pensado alguma questão para a reindustrialização do país, para a gente mudar aquelas profissões do futuro ali. Bom, pessoal, trazer mais uma provocação aqui, que é o seguinte, um pouquinho mais no ramo da educação, professor, a gente tem hoje, né, a plataformização na educação pública, né? Então, você tem hoje, numa escola pública, cerca de 26 plataformas, né? Então, eu sou professor e vou acessar o slide. A minha aula está lá, né? Então, com isso, eu tenho na Constituição a garantia da cátedra, né? E o direito de ensinar e aprender. As tecnologias, pelo jeito, da forma como elas estão sendo utilizadas, me parece que isso rodou. Porque é aquilo que está lá. Eu tenho que dar conta da prova do Saresp, né? As provas que são colocadas, né? E aquilo mede meu resultado. Se eu não conseguir atingir, eu sou colocado em 3 faixas, vermelha, amarela e a verde. Se eu fico na amarela ou na vermelha, eu sou cessado. Por isso o Estado, uma das formas, não faz mais concurso público. Então não tem mais concurso público para supervisor de ensino, não tem mais concurso para diretor e não tem mais concurso para professores. Por isso que a gente tem aí mais de 100 mil professores na categoria O, vivendo, como eu já falei, em condições análogas a escravo. Isso é uma realidade que a gente está vivenciando, né? Então a gente fica perguntando, é para isso que a gente quer as tecnologias? Né? Então é um desafio para nós do mundo sindical, né? Muito grande, por sinal. Porque o que está acontecendo? Paralelamente a isso, nós temos as escolas PEI, período de tempo integral. O aluno entra às 7h15 da manhã, sai às 2 horas da tarde. A outra turma entra às 2h15 e vai sair às 9h15 da noite. Aí o que está acontecendo? Muitos alunos, no 2º ano, estão abandonando a escola, porque precisam de trabalhar. E quando esse pessoal vai tentar buscar uma complementação da educação, não tem o EJA. Aqui em Santo André, por exemplo, o ano passado nós tínhamos 10 escolas que atendiam o EJA. Esse ano, 5. E a tendência é acabar. Então, é um desafio. Qual o futuro desses jovens? É uma situação muito complicada que vem também para a gente debater, né, nessa questão aí. No ensino superior, então, nem se fala. Porque a gente tinha os grandes conglomerados, né, da educação, Laureate School, Anhanguera, Cognita e assim por diante. E esse pessoal colocava na Bolsa de Valores. Eles trabalham com a Bolsa de Valores. E nós tivemos casos, professor, de um único professor, através da questão da EAD, chegar a atender até 1.500 alunos.
Agora chegou o marco regulatório da EAD, né? É um avanço? É um avanço. Precisa de regulamentação? Precisa de regulamentação. Que também é um outro desafio para nós aqui. O professor aqui que está na USP deve estar vivenciando muitas das questões também lá, né? E por último, para dizer o seguinte, que me preocupa muito é o posicionamento último do Gilmar Mendes, né? O Supremo já tomou um posicionamento que o regime único de contratação do funcionalismo público roda, pode se contratar pela CLT. E o que mais espanta é quando ele suspende todos os processos de pejotização, né? O que virá? Não sei. Então, eu acho que a gente está aqui no momento de debate. É importante colocar esses pontos. Eu acho que o professor trouxe aqui várias contribuições e a gente tem que levar isso adiante e vir um desafio aqui para nós que somos do movimento sindical. Pouco isso. Sei. Professor, parabéns, né? Eu peço desculpa que às vezes a gente acaba saindo da sala, né? Perde um pouquinho, né? do raciocínio. Não, sim, mas pelo menos eu não estou com o meu vídeo fechado, tá? Como o companheiro JJ no almoço falou, que ele entra na sala de aula, tá todo mundo com o vídeo fechado e parece que está numa sessão espírita, né? Ele fica lá chamando, tem alguém aí? Tem alguém aí? E aquele silêncio, né? Não, na verdade, meu professor, eu me inscrevi para cruzar um pouco com o mundo do direito também, o mundo do trabalho, né? Porque senão a gente parece que não tem várias iniciativas, né? Ou algumas proteções que a gente possa ter um ponto de partida, né? Então, eu estou voltando aqui para a sala de aula para lembrar certinho, né, qual artigo da Constituição que faz esse debate, né, que é o artigo 7º, o inciso 27º, que estabelece o direito dos trabalhadores à proteção em face da automação, na forma da lei. Esse direito visa garantir que a substituição da mão de obra humana pela tecnologia, ou seja, a automação, não gere desemprego estrutural e precarização do trabalho. Eu estou falando de 1988, hein, gente? Né? E esse debate é nosso debate total de hoje, não só aqui do Brasil, no mundo. Eu poderia estar aqui falando como JJ, eu gosto de citar, porque ele está lá no fundo agora, ficando falando só dos bancários, né? O impacto e a transformação que tem sido feita em relação à tecnologia dos postos de trabalho, né? Poderia falar também do projeto do Bradesco agora que está retirando os caixas eletrônicos, e aí com uma frase que é: para que sacar? Para que ter dinheiro? Já que você tem cartão, você tem relógio, que é aproximação, tem anel hoje, tem tanta coisa, para que andar com dinheiro, né? Mas para dizer que tem esse ponto de partida, né, que estabelece na nossa Constituição cidadã, infelizmente a gente tem que ter força política para ter regulamentação, que está um pouco ali embaixo, né? Regulação, eu acrescentaria regulamentação sobre esse tema. Eu acho que é muito difícil a gente avançar nos nossos setores, nas negociações. Eu falo isso porque amanhã mesmo eu vou estar lá na FENABAN, né, fazendo algumas discussões, mas esses são temas que é difícil de conversar com eles, entendeu? Porque eles enxergam como custo, eles veem lá que uma operação sai muito barato quando a própria pessoa se faz, então não tem porquê eu querer ter estrutura física de agências, um emprego formal, né? Eu estou falando do nosso setor, mas o Haroldo está por aí, eu poderia entrar lá e falar do que quando ele entrou, né, lá na Mercedes-Benz, de como é hoje, que a gente vai lá e até tropeça naqueles carrinhos que ficam andando, leva um negócio para o outro e sai andando na planta inteira da fábrica, né? Mas para qualquer setor, estamos aqui com o professor falando, né? Bom, ou seja, eu acho que a gente tem um ponto de partida, né? Eu não sou tão pessimista nem como o Saramago, nem como o meu companheiro JJ, que falou: não sei o que fazer. Eu sei o que fazer sim, viu, Jota? Eu sei que a gente precisa, por exemplo, ano que vem, tentar melhorar o nosso parlamento, porque por lá é onde vai discutir regulamentação,
da automação, a regulamentação do sistema financeiro, há tantas questões que no texto de 88 a gente não conseguiu avançar, mas ficou para a lição de casa para a gente fazer. Então, penso que é tudo isso, mas um pouco. A gente tem que fazer o nosso movimento sindical, a gente tem que conversar e denunciar, a gente tem que fazer tudo isso, né? Eu não vejo um túnel simplesmente sem saída, porque há 10 anos tem uma carta da ONU que já está preocupado, dá 10 anos, hein? Em relação a você não ter trabalho e emprego. Então, eles estão discutindo a ocupação, renda mínima, o que vai vir lá na frente. Porque se não tiver emprego, trabalho ou algum nível de ocupação e renda, o próprio capitalismo não se financia, não tem como. Quem que vai comprar os rentistas que ficam aplicando em 14,75? Não, é nós. Então, assim, eles também estão preocupados de um lado, né? Eles não admitem, vamos dizer, né? Mas eles estão, porque por enquanto ainda está dando resultado, o jogo está indo, essa máquina de moer carne e tal, mas isso tem limite, né? E eu paro por aqui. Boa tarde, eu sou Amaro, sou sindicalista, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Esses números ele traz um enorme desafio, não só para o movimento sindical, mas para toda a sociedade. A tecnologia está aí, e aí quando a gente vai fazer a leitura, diagnosticar esses números, a quantidade de trabalhadores que estão trabalhando via aplicativo. Se a gente consegue mensurar quem são essas pessoas, a faixa etária da idade, tá? E com referência à educação. A tecnologia é fato, a gente vai ter que se adaptar. Aí, se a escola, se a formação, se o mundo acadêmico está preparado para com que a gente possamos formar os nossos filhos, os nossos jovens, para tecnologia criativa, não para consumir a tecnologia. Porque, de certa forma, todos os trabalhadores consomem tecnologia diariamente. A questão é o seguinte, as data centers hoje estão tomando conta, o governo federal está incentivando, algumas cidades já estão investindo bilhões, moro numa cidade aqui próxima a Barueri, o investimento lá chega a 24 bi numa data center. Aí a gente tem que se perguntar, quem são esses profissionais? Obrigado, e eu concluo. Bom, eu vou deixar vocês aí, vou pegar minhas coisas e ir embora. É que o aluno acha que o professor resolve o problema do Não, eu estou brincando com vocês, porque tem coisas que de fato a gente... Vamos lá, tem várias questões aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu começar pelo Jorge, porque eu acho que a categoria bancária ela tem uma experiência embarcada, digamos assim, de lidar com questões de ordem tecnológica, embora muito recente, né? O acordo coletivo em cima do home office, eu acho ele bem interessante, porque ele define ergonomia, define condição de contratação, e é um acordo de amplitude nacional, né? Então, de novo, não é uma negociação, é um acordo que não alcança todos os trabalhadores do banco, né? Mas ele dá conta de uma emergência tecnológica, emergência sim, no sentido que apareceu de uma hora para outra, né? E também era emergência no primeiro sentido, mas e hoje as empresas, eu tenho pesquisa junto com outras pessoas a respeito do home office, e tem gente que não quer mais voltar também a trabalhar, né? A trabalhar dentro da empresa, e as empresas olham e falam, a decisão de tomada de se você fica ou não cabe a ela, na verdade. Então tem alguns que às vezes cabe, mas eu vou trabalhar em outro lugar. Hoje em dia, trabalho em casa, ou quem a empresa quer ou quem pode. Onde tiver uma zona cinzenta, a empresa vai definir que você volte. Ou quem pode é o cara que tem um poder de barganha tão forte, ele sabe tanto, ele é tão estratégico na função dele, que ele não... A empresa fala, tá bom, você eu deixo ficar em casa, né? Onde a laje, digamos assim, na Faria Lima ou na Berrini for muito cara, eu vou te colocar em casa porque é muito caro ter você aqui ocupando esse metro quadrado carésimo. Então, essas são as formas de opção que estão rolando. Mas, voltando ao ponto, eu acho que a experiência dos bancários em regular essa situação, ela é uma experiência bem interessante, porque ela foi fundo nisso, né?
E nem todas as categorias estão tendo a oportunidade de estar reguladas por esse marco nesse sentido. E a área bancária nunca foi pautada pela materialização do trabalho, né? O dinheiro foi, e agora ele está se materializando de vez, não tem mais, as agências não têm mais caixas e os caixas automáticos também não são necessários, a gente paga tudo por marca, o que é o trabalho nesse setor, né? Isso vem mudando bastante também, e eu tenho curiosidade de saber se vocês vão negociar coisas a partir daí, e como, né? Agora eu já estou assistindo. A questão, deixa eu falar com a Mara agora, a questão, do ponto de vista metodológico, bom, quem são os trabalhadores de aplico? Há uma verdadeira febre na universidade de ir atrás dos trabalhadores de aplicativo. Eu tenho um orientando doutorado, defendeu aí o ano passado, a gente tem artigo junto, e as pessoas querem muito saber quem são, como se fossem os últimos trabalhadores da Terra, na verdade. Eles são muito importantes, de fato, mas essa categoria, então, do ponto de vista metodológico é difícil, as pesquisas estão conseguindo chegar lá por cruzamentos de dados e por mudança nos formulários. Tarefa de pesquisador é complicado, mas os caras estão chegando lá. Mas é alguma coisa assim, não tem mais que 2 milhões de pessoas, ou 3 milhões de pessoas, exagerando bastante, num universo de 103 milhões. Essa categoria e outras que trabalham no esquema de plataforma, elas funcionam como uma espécie de colchão amortecedor do mercado de trabalho. Tem alguns que migram para ele, porque não tem outra coisa para fazer naquele momento, e tem alguns que estão indo pela opção. E aí eu acho que eu já estou conversando com alguns aqui, né? Essa história da formalidade e informalidade, eu acho que com o Cláudio lá que perguntou. Então, devo dizer para vocês que os trabalhadores de plataforma, da forma como trabalhando agora com aplicativos, vão também desaparecer em médio prazo. Os veículos serão autônomos. Certo? Então, nós estamos discutindo, nós estamos tirando fotos do passado. Os próximos anos vão dizer com que velocidade isso vai acontecer, né? E aí, quais serão os colchões amortecedores que a gente vai escolher, se por política pública ou para outro tipo de ocupação. Isso eu já não sei dizer. Mas a gente consegue perceber, os nossos alunos fazem muita pesquisa qualitativa, né? Fazem o que todo mundo faz. Aqui, quando eu pego o Uber, eu pego o aplicativo, está tudo bem? Como é que está? Você está aqui desde quanto tempo e tal? Os companheiros querem saber como é que os companheiros vivem e trabalham para poder ter o repertório da gente entender o que está acontecendo com essa gente. A gente pesquisa inconscientemente, então a gente faz muita pesquisa aquária e esses trabalhadores de aplicativos, eles têm interesses diferentes a depender do segmento, a depender da região. Ser trabalhador de aplicativo em São Paulo é uma coisa, em Fortaleza é outra e em Manaus é outra. Os veículos são outros. E a perspectiva de ordem social é outra. Então, é uma coisa mais complexa do que parece nesse sentido. E a tarefa nossa é captar essa realidade para poder saber como fazer para tirar quem não quer ficar lá e para dar segurança para quem quer ficar. Segurança institucional mesmo, né, do ponto de vista de proteção social e assim por diante. Então, esses marcos regulatórios nesse sentido são importantes. Mas dá para medir, tá? Depois, se quiser, eu te passo os estudos aí que a gente consegue achar. Esse mesmo que eu citei aqui, esse é um quantitativo, né? Aquela tabela já é um quantitativo. Já falei um pouco com o Jorge. A questão da informalidade, voltando ao Cláudio inicialmente, eu tenho um dado ali. O dado de remuneração não deixa muita dúvida. O bom mesmo é a carteira assinada. A remuneração em média, não é lá essas coisas, mas ela é mais alta do que a informalidade, tanto no conta própria quanto no trabalhador com carteira assinada, né? Carteira não assinada. É que a partir daí, o que fica para mim é que o discurso de eu quero ser informal porque eu não quero pagar o imposto, ou eu quero ter liberdade, ele vai meio que se confundindo também com a dificuldade de acesso aos postos de trabalho formais. Os postos de trabalho formais são postos de trabalho de maior escolaridade. Quer dizer, se a gente não der mais escolaridade para as pessoas, no fundo elas não têm escolha, elas vão para a informalidade por falta de escolha. Ponto. Então, a qualificação da mão de obra nesse sentido, seja ela assalariada ou por conta própria,
ela é fundamental para dar opção para as pessoas. Se as pessoas tiverem escolaridade, pela escolaridade optarem por um esquema ou outro, ocupação ou outra, está no direito delas. Mas tem um elemento, eu acho, da questão da informalidade que é central, né? Que é a questão da previdência social. Nós temos ali 103 milhões de pessoas ocupadas e a gente tem um contingente de 40 milhões de pessoas na informalidade, ou seja, que não estão contribuindo. Essa conta não vai fechar. Não vai fechar. E eu estou com 63, pela esperança de vida ao nascer, eu vou até os 79, 80, 83. Depois eu não sei como é que vai ser. Mas, eu dando aula segunda-feira para os meus alunos, o que é que vocês entendem melhor para vocês? Né? Pode fazer uma discussão lá, que era pertinente. Previdência individual ou previdência social pública? A maior parte deles acha que se garante e acha que a previdência individual dá. E eu vinha com os dados, eu falei assim, olha, é assim, né? Nós vamos ter uma razão de dependência que vai ter muito mais velhos, pessoas mais velhas para a gente sustentar e vai ser na vez de vocês. Sem previdência, eu quero ver como é que vocês vão se virar. Né? Eu não estou nem entrando na discussão se eles são habilitados ou não para se sustentar individualmente por 45 anos. Mas tem também o fato de quem estava com 20, 25 anos de idade não ter muita lógica na cabeça da pessoa e dizer, bom, mas como é que eu vou me preocupar agora com algo que só vai me acontecer daqui a 30, 40, 50 anos? Então, esse pacto intergeracional ele é uma coisa a ser feita. Eu derivei um pouco a conversa, mas eu acho que essas questões elas vão sendo conectadas umas às outras. Né? E a qualificação da mão de obra ela é importante para dar o estímulo à formalização da mão de obra também. Né? Com relação, eu acho que foi o Ricardo, né, que colocou uma questão. Mas como é que faz para a gente ter a questão do papel estratégico da indústria? Eu acho que a questão não é tanto ter as funções da indústria como estratégicas, mas se a indústria for estratégica, ela vai demandar ocupações. Agora, tem um processo por dentro da indústria e por dentro de qualquer setor, porque tem alguns autores, e eu acredito nisso, eles dizem que a indústria passa por um processo de terciarização. O setor terciário é o setor de serviços. Então, você vai na empresa, uma parte que era muito importante da indústria, em algum momento ela foi substituída pelos sistemas de informática. O cara da informática não é da tua indústria. Ele é de uma empresa de informática. Né? E isso anda junto. Por outro lado, quando você vai numa empresa de informática, muito da lógica de produção que hoje em dia existe, o Kanban e outras coisas mais, é a lógica da indústria. Então, há uma industrialização do processo na área de serviços, da mesma forma e com mais intensidade, talvez, como há uma terceirização da atividade na indústria. De tal maneira que eu fico pensando se vale a pena a gente pensar em ficar dividindo de maneira muito rígida os setores econômicos para poder fazer a discussão de uma política de ordem econômica. Se a gente não trabalha estrategicamente mais com a questão de tecnologia, com a produção de equipamentos e compondo os setores todos de tal forma que a gente viabilize uma produção melhor, né? Então, é isso. Tem uma terceirização da indústria e tem uma industrialização da área de serviços também que tá em foco em relação a isso. Bom, eu vou tocar aqui na questão do JJ, vou entrar aqui na intimidade, assim, eu não sei seu nome todo. Então, JJ, vamos nós. O Wilson Aparecido, prazer. Entendeu? Então, eu acho que uma conversa para a área da educação, que ela vai toda imbricada, é que... E eu estou no setor público também, né? Sou professor público de uma outra ordem, mas, enfim, a EAD veio para ficar, né? Em que momento, de que forma, é uma coisa para a gente poder regular, tendo por objetivo melhorar o aprendizado, porque ela alcança onde a gente não chegava antes, mas, por outro lado, ela pode banalizar aquilo que está no coração do educador, que é humanizar a vida, né? Pelo conhecimento. Então, a maneira como a gente equilibra essas duas coisas é algo que a categoria dos professores tem uma tarefa muito importante de fazer essa discussão. Porque, a depender dos grandes grupos educacionais privados, eles fazem o que eles fazem, né? Industrializar, aí sim, estão industrializando o processo educacional, põe todo mundo à distância, as avaliações são automáticas, você pouco vai à escola, você não constitui grupo social dentro da tua sala de aula, enfim, é um jeito de fazer que eu peguei a transição
O dia que pousaram um celular na minha frente, falaram, posso gravar a tua aula, eu gelei. É sinal que eu estou velho também, né? Porque o celular que grava com uma novidade é uma coisa lá de 2001, 2002, tá certo? Mas é uma transformação que vem, essa flutuação da atenção dos alunos, essa questão deles estarem em sala de aula ao mesmo tempo que estarem do lado de fora, estarem fora da aula, estarem dentro da sala, é uma coisa que é coisa do nosso tempo, essa ubiquidade, esse estar em todo lugar ao mesmo tempo. E a educação ela precisa ser feita, ela precisa ser refeita, na verdade, à luz da oferta tecnológica. Acho bom que o mínimo de padronização, né, de parametrização legal para o EAD aconteça, porque, do contrário, até essa base, né, base de apoio para processo econômico de requalificação, né, de mão de obra, a gente não perca também, porque cursos que sejam de má qualidade não servem para dar as opções que a gente vinha conversando anteriormente para quem quer ficar em qual setor da economia. Eu espero ter respondido o que foi possível aqui. Excelente.